Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Bom, terça-feira é dia de falarmos de declaração de fé. Na verdade, nessas últimas terças-feiras eu tenho falado sobre 9 marcas de uma igreja saudável. Então, só para introduzir aqui o assunto, para quem não viu da semana passada, o 9 marcas de uma igreja saudável é um conceito que surgiu nos Estados Unidos, em especial na igreja Capitol Hill, em Washington, D.C., com o pastor Mark Dever e seus ajudantes, que resolveram estudar as escrituras e procurar na Bíblia quais seriam as marcas que tornariam uma igreja mais saudável. Porque nós temos igrejas que são verdadeiras e falsas. A igreja verdadeira é a que prega o evangelho da graça em Jesus Cristo e administra de forma correta as ordenanças batismo e ceia. Mas essa igreja, mesmo sendo verdadeira, pode ser mais saudável ou menos saudável. Então Mark Dever implantou na sua igreja o conceito de 9 marcas. Depois ele expandiu isso para outras igrejas e nós adotamos essas 9 marcas também, que vão nos ajudar em relação à nossa igreja. Semana passada falamos da pregação expositiva, que é a primeira marca. Hoje nós vamos falar da segunda marca, que é teologia bíblica. É importante entender o que é teologia bíblica, que quando falamos de teologia bíblica pode soar alguma coisa meio acadêmica. Mas de fato, quando dissemos teologia bíblica, é o conceito da compreensão da revelação do Deus da Bíblia. O que queremos aqui é compreender quem é o Deus da Bíblia revelado especialmente em Jesus Cristo. Basicamente, o que queremos é responder quem é Deus. Porque o Deus que muita gente adora pode ser o Deus do Natal, onde ele vai servi-lo ou adorá-lo uma vez por ano. Pode ser um Deus milagreiro, que vai abençoá-lo ou vai favorecê-lo de tempos em tempos durante os seus apertos e sofrimentos da vida. Também pode ser um Deus da religião, um Deus moralista, um Deus severo, castigador, ou pode ser também um Deus meio bonachão, boa gente, que não vai fazer mal para ninguém e que vai no final levar todo mundo para viver com ele no céu, como se fosse realmente um Deus meio bobalhão, por assim dizer, Mas, então, o objetivo dessa segunda marca é estudar as escrituras, e especialmente estudar Jesus, para obter das escrituras, em especial Jesus, a revelação de quem Deus é, ou os principais conceitos para compreender quem Deus é. De fato, quando fazemos isso, nós vamos chegar em uma lista de atributos de Deus que é muito grande. Temos uma gama de atributos de Deus que são realmente extensas. Por exemplo, Deus é luz, a Bíblia diz que Deus é luz, Deus é espírito, Deus é imutável, Deus é bom, então Deus é justo. Então a gente vai ter na Bíblia vários atributos. O que o Mark Dever propõe? Que nós possamos resumir isso de forma a tentar abarcar todos esses atributos em 5 conceitos que, do ponto de vista do autor e também do nosso ponto de vista, vai trazer um ensinamento de quem Deus é. Oh Jesus, fechou aqui a minha planilha. Deixa eu abrir novamente aqui. Está aqui. Ok, está aqui. Então 5 atributos que o Mark Dever então vai usar para abarcar todos os atributos de Deus. Quais são eles? Deus é criador. Essa primeira expressão é importante por quê? Porque nós vamos afirmar que Deus ele não só cria, mas ele é soberano sobre toda a criação. Então o primeiro conceito é o conceito de Deus criador, mas Deus sustentador, Deus soberano de toda a criação. Deus ele não está nem distante da criação, tão transcendente que ele não possa se envolver com a criação, mas ele também não é tão imanente de forma que ele está em toda a criação. Ele governa toda a criação está sujeita a ele, ele é soberano sobre toda a criação. Em segundo lugar, Deus é santo. E quando falamos de Deus santo, nós vamos incluir aqui Deus é justo. Por quê?
Como santo, ele não pode conviver com o pecado. Então ele precisa punir o pecado, já que ele é justo, né? E ele fica irado contra o pecado. E esta ira faz ele se mover até a cruz para nos salvar. Então Deus é santo. Como um Deus santo, ele não pode conviver com o pecado. Além disso, Deus é fiel. E aí fiel, por quê? Porque ele vai cumprir e cumpre todas as suas promessas. Então, quando ele disse que ele nos salvaria, ele não deixa margem de dúvida para isso. E nós não podemos duvidar. Então, o Deus da Bíblia é um Deus fiel. Além disso, ele é um Deus amoroso. Um Deus que, mesmo infringindo ou julgando os homens, sendo severo nesse juízo, sendo severo no julgamento de anjos e demônios, ele ainda assim é amoroso. Eu não posso romper essa barreira, esse balizador de que Deus é amoroso, né? Ao considerar, por exemplo, que Deus é criador, eu posso achar, por exemplo, que Deus é mau ao deixar que todas as doenças caiam sobre o homem. Mas como ele é amor, eu não posso pensar assim. Por quê? Porque ele é amor. Então por que existem todas as doenças e todo o mal no homem ou na sociedade ou na cultura de forma geral? Por culpa do pecado. Por culpa do desviar, da desobediência do homem, do afastamento do homem para com Deus. Mas Deus, ele continua sendo tão amoroso que promove essa aproximação novamente em Jesus Cristo. E por último, Deus é soberano. E como Deus soberano, ele faz o que ele quer, da forma como ele quer, sem dever explicações para o homem. Deus, ele não precisa se explicar ao homem porque ele é soberano. Interessante que existe uma diferença grande entre soberania e tirania. Tirania é algo que alguém faz, primeiro, para obter vantagens próprias. Segundo, ele não obedece leis que nem ele mesmo cria. O próprio Deus não. Não é que ele está sujeito às leis que ele criou, mas sim que ele é poderoso para legislar. Ele é poderoso para ser juiz. Por isso ele se torna soberano. Por isso ele pode fazer o que ele quer. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Porque ele estabeleceu todas as coisas. E como dono de todas as coisas, ele é soberano. Então é isso, pessoal. Vamos estudar mais quem é Deus, o Deus da Bíblia, revelado especialmente em Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe a todos e ótima terça-feira.